apenas dar algumas informações para vocês. Primeiro, o nosso querido Banco do Brasil, que alguns ousam dizer que precisa ser privatizado, foi criado em 1808. A Caixa Econômica Federal foi criada em 1861. A CSN, que vocês aqui do Rio conhecem muito bem, foi criada em 1941 e privatizada em 1993. A Vale foi criada em 1942 e privatizada em 1997. A Chess foi criada em 1945. O BAFA, o Banco da Amazônia, foi criado num acordo Brasil e Estados Unidos. Foi criado em 1942 para financiar o crédito da borracha, quando a borracha era um produto de muita importância para o mundo. E ninguém questionou que os Estados Unidos meteu o dedo para que a gente criasse um banco público para financiar a borracha que eles compravam. E vira BASA em 1966. O BNDES foi criado em 1952. O Banco do Nordeste foi criado em 1952. A Petrobras, como vocês sabem, foi criada em 1953. Furnas foi criada em 1957. A Eletrobras foi criada em 1962. A Embrapa foi criada em 1973. A Eletronorte foi criada em 1973. A Fiocruz foi criada em 1916. A Casa da Moeda foi criada 300 anos atrás. E o SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado na Constituição de 1988. Eu citei apenas as principais empresas e instituições públicas que foram criadas nesse país, e agora eu falo como presidente da República durante 8 anos nesse país. Houve um tempo em que a elite brasileira, incompetente para governar esse país, achava que tudo iria se resolver se a gente vendesse as empresas e desobrigassem os governantes de governar. Aqueles que foram eleitos em praça pública, pedindo voto ao povo, dizendo que iriam governar em benefício do país, ao chegar ao governo, venderiam as nossas empresas, criariam agências reguladoras para que houvesse qualquer desobrigação de governar esse país. E eu resolvi tomar uma decisão. Eu sempre quis provar, sempre. Era quase que uma coisa de orgulho pessoal. Eu sempre quis provar que um peão de 4º ano primário de escolaridade seria capaz, respeitando o conhecimento específico que um doutor teria, de pensar politicamente o Estado brasileiro melhor do que toda a elite que governou esse país. Eu queria provar que era possível fazer o país dar certo. Eu queria provar que era possível acabar com a história de que o pobre era um problema. Eu queria provar que o pobre seria a solução deste país, na medida em que nós dessemos a ele a oportunidade, que nós dessemos a ele
uma chance de entrar no supermercado e comprar o pão de cada dia, que nós dessemos a ele a oportunidade de disputar uma vaga na universidade, que nós dessemos a ele a oportunidade de ter um emprego, que nós dessemos a ele a oportunidade de ter um crédito. E para isso era necessário ter instituições fortes. O crédito é uma coisa vaga que só funciona quando a gente acredita no futuro. Eu só empresto dinheiro para você se eu tiver consciência de que o investimento que você vai fazer vai dar rentabilidade e você vai me pagar. Neste país, quando eu ganhei a presidência em 2003, numa reunião com a Febraban, que você conhece muito bem e os bancários conhecem bem, eu perguntei ao presidente da Febraban: por que vocês não emprestam dinheiro aos trabalhadores, aos mais pobres? E eu não me esqueço nunca, eu não sei se era Guilherme, o presidente da Febraban, naquele tempo, um cara que ajudou até a construir algumas cisternas. Ele dizia assim para mim: nós não emprestamos dinheiro para o trabalhador e para os pobres porque eles não têm garantia de pagamento. E se eles não têm garantia, eu não posso emprestar porque eu vou perder. Foi aí que a CUT, na época, através do depois ministro Marinho, propôs a ideia do crédito consignado. Então você empresta o dinheiro para o trabalhador e o trabalhador dá como garantia a folha de pagamento. Se ele não pagar, você desconta na folha de pagamento dele. Você empresta dinheiro para o aposentado que você não tem como perder, porque o aposentado, mesmo que morra, a mulher vai ficar recebendo a pensão dele e você desconta na folha, portanto você não vai ter prejuízo. Foi assim que nós criamos o crédito consignado nesse país, que permitiu, em pouco menos de 5 anos, colocar 200 bilhões de reais na mão do povo pobre desse país para comprar coisas consideradas essenciais. E qual era a diferença que o povo entendeu, Odair? É que quando você empresta 1 milhão para o companheiro Wagner, ele vai correr no banco, depositar o seu 1 milhão e vai viver de juros. Ele e qualquer um de vocês, porque ninguém é bobo de ficar com 1 milhão em casa. Vai logo investir em títulos do governo, que paga mais. Se for TJLP é 14,5. Tem títulos que pagam um pouquinho mais, a poupança é o de rendimentos. Mas se você pega esse 1 milhão que eu ia emprestar para o Wagner e que ia virar uma conta bancária e emprestar R$10 para cada um de vocês, esse dinheiro, ao invés de virar uma conta bancária, vai virar uma conta no comércio. Vocês vão entrar no comércio, vocês vão comprar pão, vão comprar leite, vão comprar feijão, vão comprar um chinelo, vocês vão fazer o dinheiro circular na sociedade e a economia vai poder girar, gerando um certo dinamismo que vai criar emprego. É por isso que eu estou dizendo isso, para falar dos bancos públicos. A importância que a Caixa Econômica Federal tem para esse país. A importância que ela tem para financiar habitação, para financiar saneamento básico, para financiar o Minha Casa Minha Vida. É nós, Queiroz. É por isso que eu não tive dúvida, companheiro Wagner, de comprar a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, de comprar um Pan-Americano para fazer com que a Caixa Econômica fosse mais forte
e hoje ela passou o Banco Itaú neste país numa demonstração de que o banco público pode ser muito importante. Eu não esqueço nunca o dia com o Pervague, que o Banco Votorantim parou de financiar carro usado na crise de 2009. De repente, o Banco Votorantim tinha uma carteira de 90 bilhões de financiamento de carro usado. Parou de financiar. E todo mundo sabe que a pessoa mais humilde, para comprar um carro novo, tem que vender o seu usado. Se não vende usado, não tem o novo. E o Banco Votorantim acabou com o financiamento. Eu chamei o Banco do Brasil e perguntei para o presidente do Banco do Brasil: vocês conseguem financiar carro usado?